Agora, nessa quinta parte da aula, eu vou falar sobre os biomas, o quê? Áridos. O que são os biomas áridos, Saulo? Aqueles que estão localizados em regiões desérticas, em regiões áridas, regiões semiáridas. Opa, você vai falar de semiárido, então você vai falar da Caatinga? Exatamente. Além da Caatinga, eu vou comentar também sobre as condições desérticas dos diferentes tipos de deserto, na realidade, que existe ao redor do mundo. Olha só. Então, biomas áridos. Falou em biomas áridos, o que é importante ter em mente? A localização. Estão vendo o quanto ele é muito variado? Não dá para eu ter uma determinação com muita precisão. Por quê? Eu encontro bioma árido desde o círculo polar, desculpa, desde o círculo, não realmente, desde o círculo polar, seja ele ártico, até o paralelo de círculo polar o quê? Antártico. Então é uma faixa muito grande que a gente acaba encontrando essa condição aqui desértica. Então, conforme está a legenda, nós temos diferentes tipos. O deserto, que está na coloração laranja, depois o semideserto, que diz respeito a essa condição semiárida que eu estou comentando com vocês, e também o deserto gelado, polar e montanhoso. E aqui já vale a pena uma observação importantíssima. Pessoal, fala deserto, não dá para negar que vem à cabeça areia, calor, sol. Acabou. Falou deserto, é impressionante, é isso que automaticamente vem à sua cabeça. Mas é importante lembrar que essa não é a característica de um deserto. Não, Saulo? Muito cuidado. O que marca um deserto, pessoal, é o baixíssimo índice pluviométrico. É por isso que nessas regiões do planeta que estão em azul escuro, está falando que é um deserto, que é considerado montanhoso, que é considerado gelado e assim por diante. O que isso significa? Significa que são áreas do planeta que realmente o índice pluviométrico é muito baixo, o que é o suficiente para fazer com que seja considerado um deserto. Tanto é que, quando a gente começa a analisar os desertos no mundo, é impressionante o quanto muitos estão relacionados com o que? A dinâmica da atuação das correntes marítimas frias. Não que seja uma regra, mas que a chance de ter um deserto acaba sendo maior quando a gente visualiza também a atuação dessas correntes marítimas frias. Até porque, sendo fria, vai evaporar menos, vai ter uma menor quantidade de formação de nuvens, consequentemente vai acabar chovendo menos. Ainda pensando em relação a essas condições de qual que é maior, qual que é menor, lembra que eu comentei com vocês? Falou maior floresta do mundo, vou pensar na taiga siberiana. Falou em maior floresta tropical, pluvial, ombrófila, aí eu vou pensar na Amazônia. E quando fala assim deserto, o raciocínio é o mesmo, pessoal. Se for pensar em deserto de uma forma geral, ou seja, baixíssimo índice pluviométrico, aonde será que é o maior do mundo? A Antártida. Você está brincando, só? A Antártida, como um todo, que é considerado um continente gelado, como um todo, é considerado um deserto. Mas aí se eu for especificar, são outras regiões. Sim. Qual que é o de deserto de areia? Deserto do Saara. Tudo bem. Mas se for pensar de uma forma geral, deserto apenas, considerando esse baixíssimo índice pluviométrico, realmente a Antártida que acaba sendo o maior no nosso planeta. Depois, com base nisso, a classificação do deserto. Então, vale lembrar que a elevada amplitude térmica marca o deserto? Sim, principalmente o deserto que é de solo, que é de areia ou ainda o deserto que é de sal. Realmente, esses três desertos, a amplitude térmica acaba sendo mais marcante. Mas quando eu analiso um deserto de gelo, já nem tanto assim. Essa amplitude térmica ela não é tão elevada conforme a gente começa a visualizar. Então, realmente, o que marca um deserto é esse baixíssimo índice pluviométrico que eu comentei agora há pouco com vocês. Continuando. Então, a classificação de um deserto. Podemos falar de região de ventos contralísios. O que são os contralísios mesmo? Formado pela ação dos ventos que partem da linha do Equador e vão para os trópicos. Lembrando que os contralísios eles possuem uma dinâmica de altitude mais elevada. Como são muito secos, podem formar deserto na zona tórrida. Exemplo, o deserto do Saara, na África.
Além disso, nós temos os de latitudes médias, desertos que se formam pois recebem pouquíssima influência da massa de ar úmida. Exemplo, deserto de Sonoro, nos Estados Unidos. Monção, durante o inverno, os ventos sopram do continente para o oceano, fazendo com que as áreas continentais fiquem secas, podendo resultar em deserto. Olha só, podendo, não estou dizendo que é uma regra. Exemplo, o deserto de Thar, no Paquistão. Olha só, 3 tipos de deserto, vou falar mais 3 tipos. Nós podemos falar dos costeiros, a massa de ar úmida se choca com uma barreira natural, fazendo com que chova em um lado da encosta. Após precipitar, essa massa está menos densa e passa para o outro lado da encosta sem umidade, podendo dar origem a um deserto. Podendo dar origem, não estou dizendo que é uma regra. Ah, Saulo, sobre essa dinâmica eu já ouvi falar. Isso diz respeito ao barlavento, a chuva orográfica, ao sotavento, exatamente. Aí já fazendo uma revisão da aula 01. A corrente marítima fria de Humboldt também contribui com a formação desértica, pois a água gelada evapora menos do que a água quente, no caso do exemplo, o deserto do Atacama, no Chile. Também pega uma parte do Peru. Falamos ainda em relação ao que? O deserto polar. A Antártida é o maior deserto do mundo. A disponibilidade de água no estado líquido é pequena, dificultando a evaporação. E falamos ainda em relação ao quê? Ao deserto de sal. Toda a água de um lago salgado evaporou, dando origem a um deserto de sal. Exemplo, Salar de Uyuni, Bolívia. No caso, esse costeiro que vocês estão visualizando pode vir a ter o seguinte pensamento. Bom, Saulo, nessa condição então de deserto costeiro, dá a impressão que quando a gente começa a analisar o sertão nordestino, a condição ali vai ser considerada desértica, não? Não é. Por quê, Saulo? Não é considerado deserto pelo índice pluviométrico. Se fosse um índice pluviométrico muito menor do que 500 milímetros por ano, aproximadamente, tem regiões que até um pouco mais do que isso, aí sim eu poderia classificar aquilo ali como um deserto. Mas no caso do sertão nordestino, ele não é. Ele é considerado o quê? Uma região semi-árida. Não posso classificá-la como um deserto. Tanto é que no nosso Brasil possui deserto? Em nenhuma região do nosso Brasil tem deserto. O que chega mais perto, conforme eu havia falado, é o sertão nordestino por conta dessa dinâmica. A massa equatorial atlântica, ao entrar, tem o choque com o Planalto da Borborema, quando passa para o outro lado ela está mais seca, fazendo com que o ambiente fique mais seco. Sem falar também da atuação de células de alta pressão que dificultam a evaporação e assim por diante. Tanto é que na costa brasileira a gente começa a ver que a atuação das correntes marítimas quentes é muito maior comparando com as correntes frias. A atuação das massas de ar também úmida é muito maior do que as massas secas, exatamente. Então, todos esses fatores climáticos, eles realmente contribuem para fazer com que o nosso país não tenha uma formação desértica. Continuando. Então, analisando aí fotografias, a gente aqui visualiza uma parte do deserto do Atacama. Então, a gente vê algo bastante seco, uma vegetação super rasteira, vegetação arbustiva, vegetação arbórea a gente nem visualiza. E, ao lado, a gente visualiza aí o deserto localizado na Bolívia, o deserto de sal. Então, pensando aí nessa condição salina, nem é possível pensar no afloramento de qualquer tipo de vegetação. Então, agora levando o exemplo para o nosso país, a gente vai discutir agora o número 2, que diz respeito à Caatinga. Lembrando que no mapa da esquerda ele aparece de uma forma mais lúdica, mais pedagógica, e o da direita a gente vê que tem essa mistura aí conforme nós estamos visualizando. No caso, a Caatinga é o que está em vermelho, e existem certos pontos em vermelhos localizados aí no sertão nordestino. Então, vamos lá, falar sobre o domínio morfoclimático da Caatinga. Primeiro ponto, saber a sua localização. Sertão nordestino. Falou em Caatinga, realmente eu vou encontrar a sua maior porcentagem no sertão nordestino. Vai ser exclusivo, Saulo, do sertão nordestino? Não, pessoal, toma muito cuidado. Quando a gente analisa o norte do estado de Minas Gerais, por exemplo, a gente visualiza Caatinga também. Tá brincando, não? Até porque é uma área
juntamente com o sertão nordestino, que é conhecida como Polígono das Secas. Então, vai desde do norte, que envolve, desde o nordeste, que envolve o sertão, até chegando o norte do estado de Minas Gerais, região conhecida como Vale do Jequitinhonha. Então, é uma região que a gente encontra também a caatinga. Então, novamente, falou caatinga, não dá para negar, você acaba pensando no sertão nordestino. É exclusivo do sertão nordestino? Não, tome muito cuidado, conforme eu comentei agora há pouco, o norte de Minas Gerais também é contemplado pela caatinga. Depois, semiárido. Semiárido é marcado pelo quê, Saulo? O semiárido é marcado pelo ter uma temperatura bastante elevada, uma amplitude térmica baixa e, quando nós falamos em relação à chuva, é muito baixo, 500 milímetros por ano. Só fazendo um comparativo, é cerca de 1/3 do que chove em uma condição tropical. 1/3. Então, é muita diferença, pessoal. Solo raso e pedregoso por causa do intemperismo físico. Saulo, nos outros você falou sobre intemperismo químico, e nesse você está falando sobre intemperismo físico. O que significa isso? O intemperismo físico é quando não existe a atuação da água para ter alguma transformação em uma rocha, um mineral ou solo. Então, essa rocha, mineral ou solo, ele acaba sendo desintegrado por conta da diferença de temperatura. Vou pensar em relação ao vento, vou pensar em relação à questão da radiação solar, ainda posso pensar em relação à própria umidade, mas vai começar a existir uma diferença muito grande entre esses três. Então, aos poucos, vai começar a ter o quê? A desintegração, seja dessa rocha, seja do mineral, ou seja do próprio solo. E até porque, quando nós falamos em relação ao solo, ele é resultado do quê? Da desintegração da rocha e do mineral. Rios sazonais. O que é isso, Saulo? Um rio sazonal? Um rio sazonal diz respeito a um rio temporário. Então, ele vai ter água correndo no período que tem um índice pluviométrico maior. Chegou no índice pluviométrico menor, período de estiagem, o que vai ter? Vai ter água correndo nisso? Não. Então, aí é chamado do quê? De rios sazonais, rios temporários. Corre a água conforme tem o quê? Um índice pluviométrico maior. Depois, também são tortuosas. Essa aula, assim como no Cerrado, até você comentou que na classificação internacional recebe o nome de savana e engloba tanto o Cerrado bem como a Caatinga, sim, havia comentado isso com vocês. Ela também tem o que? O xeromorfismo, o óleo que envolve para evitar a evapotranspiração. Também é o que? Caducifólia. O que é caducifólia? É porque as folhas elas caem. Lembrando que não são todas as espécies. Tem espécies que caem, tem espécies que não caem, mas isso acaba marcando a vegetação. Essa aula, até porque você falou que o fato de cair ser considerada decídua, caducifólia, decídua, tanto faz, tá, pessoal? É um mecanismo de defesa, porque vai perder essa folha para realmente acabar evitando essa evapotranspiração. E no caso, a caatinga, ela é tão seca, mas tão seca, que ela é conhecida como mata branca. Você está brincando, Saulo? Não. Tanto é que recebe esse nome porque quando avista a caatinga de longe, algumas espécies você vê ela mais esbranquiçada, mais acinzentada, então por isso que acaba recebendo esse nome de tão seco que está. Depois, vale e planalto são o quê? As formas de relevo que acabam predominando nessa região. Lembrando que o domínio morfoclimático precisa ter isso em mente. Precisa pensar no clima, na vegetação, no relevo, na hidrografia, ou seja, na geografia física. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem da caatinga. Então, ela acaba sendo bastante marcada por isso. Saulo, falei em caatinga, eu também penso nessa vegetação mais espinhosa, em um tipo de cacto, por exemplo, que marca bastante, sim. Vou pensar numa vegetação mais arbustiva e rasteira, muito mais do que arbórea, correto? Tá? Porque na imagem a gente nem vê uma vegetação arbórea, apesar de existir na caatinga, tá, pessoal? Claro que acaba sendo mais raro, mas ela acaba existindo. Então, o que a gente está visualizando nessa fotografia, isso realmente acaba marcando bastante esse domínio morfoclimático. Então, vamos ver como esse assunto sobre os biomas das regiões áridas pode ser cobrado na prova. 7. ESA, 2016. Observe o mapa a seguir que mostra a distribuição dos domínios morfoclimáticos brasileiros e considere as afirmativas abaixo. Então, vamos lá. Não, desculpa. Estou visualizando aqui, já achei A, B, C, opa, que é isso? Não. As letras só estão mostrando o domínio morfoclimático, então esquece o que eu falei. Vamos lá para as assertivas, afirmativas, enfim. 1.
No domínio A, encontramos a maior parte do chamado arco do desmatamento, onde a vegetação vem perdendo espaço para as atividades agrícolas, causando significativo prejuízo à biodiversidade. É verdade? É verdade. Com destaque para o sul da Amazônia, bem como o leste da Amazônia, realmente vem perdendo bastante, porque é o avanço do agronegócio nessas áreas. Então, número 1 correto. 2. O domínio B é o quê, pessoal? O B é a caatinga. Caracteriza-se por solos pobres em matéria orgânica e pedregosos. Porém, projetos de irrigação têm viabilizado a produção de frutas, como a uva, para exportação nessa área. É verdade? É verdade. É o chamado Vale das Frutas, que possui uma fruticultura irrigada. Ele deu o exemplo de uva, mas podemos falar também em relação ao quê? Ao coco, ao melão, que realmente acabam sendo produtos destinados à exportação. Tanto é que, em relação ao vinho, existe até a chamada vitivinicultura, que é a plantação de vinho própria para a fabricação do vinho. Produção da uva própria para a fabricação do vinho, melhor dizendo. Então, 2 correto. 3. O domínio C e F. C é o cerrado. F é o quê? Campos, pradaria, pampa. São considerados hotspot? Não. O C é considerado. O F não é considerado um hotspot. Mas aí, Saulo, quem que determina se é ou não é um hotspot? Isso é uma classificação internacional, pessoal. Então vem de fora. Não são os brasileiros que falam, não é ou não é. Então essa é uma classificação internacional. Então, por enquanto, o que é considerado hotspot no nosso país, ou melhor dizendo, os dois, é o Cerrado e a Mata Atlântica, pois são áreas prioritárias para a conservação e de alta biodiversidade. A alta biodiversidade também já ficou exagerada. Outro erro aqui. As quais, por ser construídas em fronteiras agrícolas, vêm tendo sua vegetação suprida para dar lugar a atividades pecuárias. Fora 3. 4. Os domínios B e F. B, caatinga. E é o que? Araucária. São caracterizados por vegetação herbácea. O E é herbácea? Não. O E vai ser o quê? O E vai ser muito mais arbustiva do que herbácea. Associada a climas que apresentam grande período de estiagem. Grande período de estiagem, falando em relação à araucária? Não. E solo em processo de desertificação. Se for a caatinga, tudo bem. Se for a araucária, pensar em desertificação, de jeito nenhum. Dificultando a atividade agrícola. Lembrando que a desertificação significa o quê, pessoal? É a perda do potencial produtivo do solo em regiões áridas, semiáridas ou desérticas. Saulo, então a caatinga sofre a desertificação? Sim, por conta do mau uso do solo. Então, potencializa essa perda da produtividade. Para variar, causas antrópicas que potencializam. 5. O domínio D diz respeito aos mares de morro, apresenta clima tropical úmido e relevo de morros arredondados. Por isso o nome mares de morros, conforme eu falei para vocês, também existe uma terminologia chamada de meia laranja, tanto faz. Revelando intenso trabalho erosivo em estrutura cristalina. Correto? Correto. 1, 2 e 5, alternativa B. Conferindo? Conforme eu comentei, alternativa correta, alternativa B. O território brasileiro possui vários tipos de florestas e de vegetação arbustiva e herbácea. São exemplos de formação arbustivas. Arbustivas. Exemplo de formação arbustiva. Vamos lá. A. Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais está naquela região do meio norte, que ela é caracterizada pelas palmeiras. Buriti, Carnaúba. É o caso? Não. Mata de Araucária? Também não. Aqui, em ambos, predomina o quê? A vegetação arbórea. Então, fora a alternativa A. B. Mata dos Cocais, como eu havia falado. Caatinga, eu posso pensar na questão arbustiva. Mas Mata dos Cocais, não. Mata Atlântica e Floresta Amazônica? Muito menos, até porque ambas acabam predominando a condição arbórea. Cerrado e Caatinga? Sim, Cerrado e Caatinga eu posso pensar.
Campos. Campos, na verdade, acaba predominando o quê mesmo, pessoal? Vegetação herbácea. E no caso da araucária, vegetação arbórea. Então, realmente, pensando nessa formação arbustiva, o destaque vai para o cerrado e para a caatinga. Conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa D. Próxima. As cactáceas, tais como o xique-xique e o mandacaru, opa, cactácea vou pensar em cacto, falou em cacto, no Brasil vou pensar na caatinga, exatamente. São espécies de vegetação brasileira que apresentam folhas de tamanho reduzido para minimizar a perda de água pela transpiração. Tais espécies podem ser encontradas aonde? Realmente, caatinga, conforme eu havia comentado. Conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa E. Então, pessoal, eu encerro com vocês essa nossa quinta parte da aula que eu comentei sobre os biomas das regiões áridas.